Olá, meninos. Vamos falar então um pouquinho do grande imperador da língua portuguesa, Padre Antônio Vieira, título esse que ele recebeu de Fernando Pessoa, porque ele é um grande orador e um grande sermonista do século XVII, 1600 e pouco. São 3 sermões falando da morte. Credo, professor, que assunto besta para um jovem, hein, que a Unicamp escolheu? Não. É interessantíssimo. Não haveria som se não houvesse o silêncio. Não haveria luz se não fosse a escuridão. Eu preciso conhecer o silêncio para entender o que é som. Eu preciso conhecer a escuridão para dar valor para a luz. Eu preciso entender que existe a morte para dar valor para a vida. Que bens, que presente divino que é a morte. Se não existisse a morte, já imaginou se as coisas não acabassem? Porque lado ruim, ônus, o bem acaba. Bônus, o mal também acaba. Um dos castigos do vampiro é que ele não morre nunca. Não morrer é o castigo. O fim é necessário. O fim é necessário para a gente dar valor para as coisas, para a vida fazer mais sentido. Essa é a doutora Ana Cláudia Arantes, uma das maiores pensadoras do Brasil sobre a morte, sobre o luto. Olha o que ela fala. A morte é uma ponte para uma vida que tenha sentido. Quando as coisas acabam... vamos lá? Essa pandemia, esse número tão grande de pessoas que estão morrendo, não faz a gente dar valor para a vida? Quem já perdeu um grande amigo jovem, você tem uma responsabilidade, é fazer sua vida valer a pena. Porque seu amigo não vai ver rugas no rosto. Seu amigo não vai ver um monte de coisa e você vai. Então dê valor para sua vida. Pensar na morte faz a gente pensar na vida. Deu para entender, meus amores? Muito bem. Padre Vieira é do Barroco. E o Barroco está ligado à Inquisição. Quando eu falo Barroco, já vem uma musiquinha na minha cabeça. Pula fogueira, iaiá, pula fogueira, ioiô. E a Inquisição está ligada a um fato maior, chamado Contra-Reforma. Então não estranhe se aparecer na prova pensamento contra-reformista. Tá certo ou não? E o Padre Vieira, que é da Contra-Reforma, então ele é um homem do Barroco, ele vai usar algumas figuras de linguagem, todos nós sabemos, né? Tem um pensamento sinuoso, ele vai usar muito antítese, paradoxo e hipérbato. Antítese e oposição, dia, depois fala noite, vida, depois fala morte. Paradoxo é junto, silêncio, eloquente, doce, amargura, morto, vivo, isso é um paradoxo. E hipérbato são as frases invertidas, fora da ordem, né, sintática natural de uma língua. Muito bem. Padre Vieira, vocês lembram que o Barroco tem 2 turmas? Tem o cultismo e o conceptismo. Ele era conceptista. Ele vai usar raciocínios lógicos para chegar onde ele quer. Agora tem uma coisa que é interessantíssima. Para mim é uma pergunta bem assim óbvia para a Unicamp, né? O que eu espero de um padre, de alguém que está defendendo um pensamento contra-reformista? Que ele só dê exemplos bíblicos. Então ele vai citar Lázaro, vai citar Davi, vai citar Salomão, Elias, Enoque, mas ele também cita Aristóteles, Platão, Sêneca. Então, isso é uma coisa interessante. O Padre Vieira, ele foge, ele vai além do pensamento contra-reformista. Isso mostra o tamanho da cultura que ele tem. A hora que ele fala de pessoas da cultura greco-romana. Eu não espero que um padre fale da cultura greco-romana. Tudo bem, meus amores? Um dos exemplos bíblicos que ele mais fala vai ser do mito adâmico, do Adão. Você sabe, né? Adão, todos nós, né, segundo a fé cristã, trabalhamos, sofremos por causa do maldito do Adão. Tá certo ou não? Então é o mito adâmico. E qual foi o castigo que Deus deu para Adão? Matar o Adão? Viver. O castigo foi viver. Tá certo? Então o Adão é o responsável por tudo que a gente passa. E aí o Padre Vieira vai usar ele nos 3 sermões. No primeiro sermão, que quem leu sabe disso, gente, né? São mais de 50 páginas cada um desses sermões, porque sermão naquela época não é como hoje. Um sermão chegava a durar 1h30, 2 horas, um sermão. Então como é que a pessoa ia guardar o que o padre falava? Ele repete 500 vezes a mesma coisa. Primeiro sermão, como eu posso resumir? Eu fui pó, eu vou ser pó, logo eu sou pó. Eu fui pó, eu vou ser pó, portanto você não é nada, você é só pó. Por isso que na quarta-feira de cinzas, os colegas que não são católicos, o padre pega uma cinza, depois do carnaval, você fica 4 dias festando, e aí você vai à igreja, o padre pega uma cinza, passa na sua testa e fala, você é pó e ao pó retornarás. Para te lembrar da humildade, que você não é nada. Segundo sermão dele, no ano seguinte ele vai dizer o seguinte, um pó pode ser remédio para outro pó. Eu sou pó e vou ser pó. Tudo bem? Então o pó que eu vou ser pode corrigir o pó que eu sou. Tudo bem? Se eu começar a pensar no pó que eu vou ser, será que eu vou ser um pó que vai para o céu ou para o inferno? Se eu começar a pensar no pó que eu vou ser, eu corrijo o pó que eu sou. E aí ele vai te dizer o seguinte, você tem que escolher morrer por eleição. Interessante, né? Como é que eu seguro a audiência 2 horas? Deixando ele alerta. Quando o padre fala que você tem que morrer por eleição, por escolha, te leva a pensar o quê? No suicídio. Mas não é isso que ele está sugerindo. Aí eu não vou te contar, você tem que ler meu PowerPoint ou ler o resumo, o sermão. Tá certo ou não? Será que ele está sugerindo suicídio?
Eu fui pó, você pó, logo eu sou pó. Se eu sou pó e você pó, o pó que eu vou ser pode corrigir o pó que eu sou. E o terceiro sermão vai dizer o quê? A gente ama a vida e odeia a morte. A função desse terceiro sermão é fazer o contrário. Você tem que começar a amar a morte e detestar a vida. Porque dependendo da vida que você tiver, depois vai vir a morte eterna. Para eu ter uma vida eterna, eu tenho que ter uma vida melhor aqui. Tá certo? São 3 reflexões, não sobre a morte, mas na verdade sobre a vida. Boa leitura. Tchau, tchau.